Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estão todos bem? Quem está feliz aí com Jesus, diga amém. Amém. Ô, glória, que bom, né? Quando o pastor Zé Mauro falou que eu estaria trazendo uma mensagem, eu pedi a Deus que desse uma mensagem que falasse um pouco falasse um pouco de aliança, falasse um pouco também de intimidade com Deus e falasse também um pouco da presença de Deus, amém? E o texto escolhido está no segundo livro de Samuel, o capítulo é o 6 e o versículo é o 5 em diante, né? Você que está com a sua Bíblia, seja no celular, seja papel ainda, né? Se você quiser abrir, amém? Oi? Segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 6, o versículo é o 5 em diante. Amém? Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de fia, como com harpas e com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Repita comigo: como virá a mim a arca do Senhor? Amém. Senhor nosso Deus, já foi feita aqui uma oração, mas gostaria de orar, Senhor, pedindo a tua direção para esta palavra e pedir, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Pai, que eu seja a luva que o Senhor coloque as suas mãos. Pedimos a tua graça, tua bênção, em nome de Jesus. Amém. O tema escolhido para essa mensagem é exatamente esse: como virá a mim a presença do Senhor? Amém? Esse 1 Samuel fala a respeito, 1 Samuel e o segundo livro de Samuel, no capítulo 6, fala exclusivamente da arca do Senhor. Fala da arca. A arca era o elemento mais importante da época do Antigo Testamento. A arca do Senhor representava exatamente o que? A presença de Deus, o trono de Deus aqui na terra. Esta arca era composta o que? Era um caixote banhado a ouro, e ali dentro, ela era uma caixa bem grande, bem pesada, e ali dentro continha o que? Continha o decálogo, os 10 mandamentos, continha uma porção do maná, que era o suprimento que Deus mandou durante 40 anos no deserto, e continha também a vara de Arão, que era uma vara que brotou, mostrando o que? A vocação sacerdotal de Arão. Mas o mais importante também é que em cima desta arca existia uma tampa toda de ouro que se chamava propiciatório, onde tinham 2 anjos, onde tinha ali 2 arcanjos com 3 asas,
ajoelhado, olhando para dentro da arca, um de frente para o outro, com a asa estendida em sua extremidade, montando um arco, mostrando o quê? Mostrando a aliança de Deus para com os homens. E no meio dos dois anjos, o que aconteceu? Deus falou a Moisés que ali ele desceria e se assentaria no meio dos dois anjos, montando assim o seu trono na terra. Então a arca era um objeto, um objeto santíssimo, e esse objeto santíssimo, ele era carregado, toda vez que se desmontava a tenda no deserto, quando se mostrava, o tabernáculo, essa arca ficava num lugar separado. Amém? Eu quero que você entenda nessa manhã, é que Davi escolhe o quê? Davi, ele vem de uma forma, querendo trazer o quê? Trazer a presença de Deus. Davi queria trazer a presença de Deus para o seu reinado. Davi queria trazer o trono de Deus para o trono dele. E para que isso acontecesse, foi necessário que ele buscasse a arca, buscasse a presença de Deus. Eu quero que você entenda nessa manhã que nós estamos falando da presença de Deus, algo santíssimo. E Davi então pega e prepara o quê? Prepara um carro de boi novo, coloca a arca em cima e vem cantando, se alegrando, trazendo a arca. Só que uma coisa acontece no meio do caminho. Alguém que não estava preparado e sabia que não podia tocar nas coisas de Deus de forma errada, foi e tocou na arca. Quando ele tocou na arca de Deus, ele foi fulminado na hora. E ele era filho de sacerdote. Sacerdote podia tocar na arca? Sim, sacerdote podia tocar na arca. Filho de sacerdote podia tocar na arca? Também podia tocar, mas só nos varões da arca. Jamais poderia tocar na arca. Mas o que eu aprendo aqui nessa manhã é o seguinte: a casa, no caso aqui, se você vamos ler, continuar lendo, a arca, quando isso aconteceu, quando aquele jovem ele tocou na arca de forma errada e ele foi fulminado, Davi se entristeceu. E quando Davi se entristeceu, o que ele falou assim? E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou trazer a presença de Deus para o meu reinado? O que eu vou fazer? É a pergunta que nós devemos fazer aqui nessa manhã. O que eu faço para trazer a presença de Deus para a minha vida? O que eu faço? Quais os consertos que eu tenho que fazer para que isso aconteça? O que eu preciso fazer para que a presença de Deus faça morada no meu coração? E Davi, então, ele dá uma parada. Às vezes, em momentos da vida da gente, é necessário que nós venhamos o quê? Parar, analisar a situação e ver aonde eu estou errando. Aonde eu estou errando para quê? Para que eu venha fazer um conserto, para que a presença de Deus se achegue a mim. E foi exatamente o que Davi fez. Davi pegou essa arca e colocou aonde? Colocou essa arca na casa de Obed-Edom. Lendo aqui a palavra de Deus, vamos dar continuidade, que eu esqueci, deixei a Bíblia fechada, mas diz o seguinte aqui, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o Gitita. Aqui ele está dizendo bem claro que era o quê? Era um estrangeiro, não era uma pessoa do povo de Israel, mas a arca entrou na casa de Obed-Edom, O que eu aprendo aqui? Aprendo aqui o quê? Que a arca entrou na casa de um estranho.
Deus permitiu que a arca fosse parar na casa de alguém que não conhecia, mas que talvez valorizasse a presença de Deus. Porque às vezes a pessoa está o quê? Um tempão na casa de Deus, mas não valoriza as coisas de Deus. E aqui o que acontece? Obed-edom, ele pega e recebe com alegria a arca do Senhor. E diz a palavra de Deus, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Mas o mais interessante é que se você pegar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, vai dizer o contrário, vai dizer que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram para a sua cidade, e quando levaram para a sua cidade, doenças, sapos, feridas e outras coisas mais, começou a matar todo mundo que estava ali. Por quê? Porque a presença de Deus estava fora do lugar. As pessoas que tocam na arca de Deus, tocam na presença de Deus de qualquer jeito, está atraindo para si o mal. Pode durar um tempo, pode durar 2 tempos, né? Tá tudo dando certo, né? É igual, como é que é o nome do Jonas? É igual o Jonas. Ele tinha dinheiro, ele tinha um barco para levar ele para longe da presença do Senhor. Tudo estava dando certo. Nem tudo que está dando certo na sua vida, Deus está no negócio. Ele estava no caminho errado, estava fazendo as coisas erradas, mas estava tudo dando certo. Ou seja, toda vez que você quiser fazer algo errado, o diabo vai te ajudar a sair da presença de Deus. Aí você acha que é Deus, mas não é. Quando ele se coloca na posição que Deus quer, Deus faz a mudança na vida de Jonas, aí então ele é bem sucedido. Mas aqui nós vamos aprender o quê? Aqui nós vamos aprender o seguinte: quando a arca entra na casa de Obed-edom, eu acredito o seguinte: como todo lugar tem fofoqueiro, não tem? Na vizinhança tem, eu sei que na minha vizinhança lá tem muita gente fofoqueira, né? Só que existem 3 demônios, né? Não está na teologia, não está na Bíblia, mas existem 3 demônios que dizem o seguinte, aqui me disseram, né? É o primeiro, fiquei sabendo, né? E me contaram. São 3 demônios que atuam na vida do fofoqueiro. Com certeza alguns falaram assim: tá vendo lá, a arca de Deus entrou lá na casa de Obed-edom. Você vai ver o que vai acontecer agora, se o filho do sacerdote morreu, imagine que não vai acontecer na casa dele, né? Porque está todo mundo de olho na gente. Você pensa que não? Está todo mundo olhando o que você faz, o que você posta na rede social, como você anda, os caminhos que você anda tortuosos, Deus está vendo, mas o povo também está vendo. E ali não, Obed-edom, a presença de Deus entrou, como eles sabiam que o filho do sacerdote tinha morrido, falaram assim: agora você vai ver aqui, a mulher dele vai embora de casa, os filhos dele vai morrer também, o filho do sacerdote morreu, a plantação dele, as coisas dele, vai dar tudo errado, a vida financeira dele, os negócios dele, vai dar tudo errado. Mas é assim que acontece quando você conhece Jesus, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, quando você coloca a linha, você quer alinhar a sua vida na presença de Deus, o que acontece? As pessoas vão começar a falar: tá vendo aqui, virou crente, isso não vai durar nada não, está andando de Bíblia agora, está andando de terninho, todo bonitinho, vamos ver quanto tempo vai durar isso. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar, vamos ver quanto tempo ele vai resistir. Fazia um monte de coisa errada, eu bebia, fazia churrasco, né? Chegava palavrão, quer dizer, vamos ver quanto tempo vai durar isso. Mas aqui a Bíblia diz o quê? Que 3 meses se passaram. 3 meses se passaram, nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, falta 3 meses para o fim do ano, né? Você tem a chance de fazer uma mudança. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom, e a notícia era que Deus abençoou
a casa de Obed-edom e toda a sua família. A sua mulher começou a gerar, os seus filhos começaram a obedecer, a vida começou a mudar, a sua plantação começou a prosperar, a sua casa, a saúde entrou, Deus começou a operar na vida de Obed-edom, e a notícia de esse feito chegou aonde? A casa do rei. Amém? Vou liberar uma palavra profética dessa manhã. A sua notícia ruim pode chegar. Amém? Pode falar mal de você, mas a notícia da sua vitória, vai ir muito, muito mais longe, porque as pessoas vão ver a mudança que Deus fez na sua vida. Agora, para que isso aconteça, só depende de quem? Depende de mim? Depende de quem? Depende de cada um de nós. Aqui Davi aprendeu, e eu gostaria de passar aqui nessa manhã para você o seguinte, só que eu quero que você entenda que a arca de Deus, a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, e em 3 meses a Bíblia diz que Deus fez uma mudança. Agora, se você for lá em 1 Samuel capítulo 6 e começar a ler, você vai entender o seguinte, que a arca de Deus ficou na casa do pai de Uzá durante 20 anos. Quem era esse homem? Sacerdote Abinadab. Amém? Quem gosta de Bíblia sabe disso. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Quando a arca chegou, era novidade, não é? Se fazia louvor, se adorava, não é? Quando a arca chegou na casa de Abinadab, o que aconteceu? Obrigado. Aqui. Pode continuar. Essa Obrigado. Taça mais bonitinha, né? Quando a arca chegou, era o que? Primeiro amor. Não é? Assim somos todos nós, o primeiro amor. Quando a arca de Deus chegou na casa de Abinadab, todos olhavam, colocaram ali no cantinho, né? Todo dia passava, fazia uma reverência à arca, não é? Orava, jejuava, né? Adorava a Deus, mas o tempo foi passando, os filhos foram nascendo, a arca estava ali, não é? Já estava ali no cantinho, já foi deixado de lado, passou a ser o quê? Um utensílio comum, era apenas um bibelô na sala, era apenas algo comparado ali de enfeite, e assim muitos têm vivido no dia de hoje, o perigo do quê? Do tempo, não é? As pessoas começaram a não identificar o quê? O que é santo e o que é sagrado. Começaram a levar a vida comum, não é? Fazer as coisas de qualquer jeito, fazer a obra de Deus relaxadamente, né? O sacerdote, ele sabia o que tinha que fazer, aquilo virou rotina. Esse é o perigo, vai na igreja de qualquer forma, entra e sai, não sente nada, entra mascando chiclete, sai mascando chiclete, não é? Mas aqui eu quero dizer para você o seguinte, o perigo do tempo, as pessoas começaram a mudar, achando que, o perigo do tempo, né? As coisas começaram a virar comum, o sobrenatural vira normal, não é? Acostumar com o sagrado, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, o lugar que nós estamos aqui, a casa de Deus, é um lugar santo, um lugar sagrado. O fogo arderá continuamente no altar, amém? E não se apagará. Daqui sai o quê? Sai virtude, sai palavra de Deus para a sua vida, para mim e para a sua vida.
daqui do altar, nós temos que valorizar as coisas santas, nós temos que valorizar o sagrado. Por quê? Porque se nós acharmos que esse lugar, essas 4 paredes, é um lugar comum, nada vai mudar na nossa vida. Você tem que vir buscar aqui, não uma profetada, não buscar uma profecia, mas buscar a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Davi começou a entender, a primeira coisa que Davi faz é o quê? Obedeceu. O que Davi faz? Ele para, entrega, deixa a arca na casa de Obed-Edom e vai falar assim: aonde eu errei? Vou pesquisar. O que eu tenho que fazer? Certamente ele foi lá e leu no livro de Levítico, no capítulo 7, dizendo como deveria ser, não é? Ali está dizendo, em Êxodo também 25, diz o que tem na arca e como devia ser feito. Então, nós entendemos aqui o seguinte, que somente a tribo de Levi poderia tocar e carregar a arca. Amém? Somente a tribo de Levi. Só que a tribo de Levi, ela tinha 3 famílias. A primeira família era os Gerson, família de Gerson, os Gersonitas. A segunda família, deixa eu ver aqui, ó, a primeira, Gersonitas, a segunda, a família de Merali, os Meralitas, e a terceira, a família de Coate, os Coatitas. Amém? Na família de Gersonitas, Deus mandou assim: olha, faça carros de bois para eles levar os utensílios do templo. As colunas do tabernáculo, as tendas eram carregadas pelos Gersonitas. Os Meralitas estavam carregar o quê? As peças e todo utensílios do templo, ou seja, do átrio, do lugar santo. Porém, a família dos Coatitas carregariam as coisas do quê? Santíssimas, os utensílios santíssimos, e esses teriam que ser carregados nos ombros. Amém? Agora eu quero que você entenda, estava lá as 2 famílias carregando os utensílios do templo, do tabernáculo, em carros de boi, num deserto de 50 graus. Já era difícil, sim ou não? Agora a família dos Coatitas teria que carregar no ombro. Amém? Eu quero que você entenda, eles tinham que carregar todo esse peso no ombro. A arca pesava cerca de 280 quilos. E eles tinham que carregar nos ombros. Talvez as pessoas que estavam em volta estão dizendo assim, ó: pô, coitado, né? Coitado deles, né? Nós estamos aqui, né, no sol do deserto, mas ainda sentindo um ventinho no carro de boi, o carrinho está andando mais rápido, né? Estamos sentindo um ventinho, e coitado deles lá, estão carregando a pé no sol quente, um peso no ombro, não, mano? Mas aí eu olhava para os Coatitas e falava assim: coitado de vocês. Eu falei: não, coitado nada. Sabe por quê? Está doendo, está pesado, mas só nós carregamos a presença de Deus. Só nós carregamos o Senhor, o trono de Deus aqui na terra. Só nós fomos escolhidos para carregar a presença de Deus. Aí eu faço uma pergunta: tem coatita aqui nessa manhã? Cadê os coatitas aqui nessa manhã? Quem está carregando a presença de Deus hoje aí? É você? Está doendo? Está pesado? Mas só você tem a presença de Deus nessa terra. Só você hoje carrega a presença de Deus. Valorize, porque a família de Abinadab não valorizou a presença de Deus.
Quando Obed-Edom valorizou a presença de Deus na casa, houve uma mudança, porque ele entendeu que aquilo era sagrado, ele entendeu que aquilo tinha valor. Olha o valor. Qual o valor que você tem dado à presença de Deus? Qual o valor? Você tem sido Abinadab ou você tem sido Obed-Edom? Mas aqui, a segunda coisa que Davi fez, Davi adorou a Deus. Amém? Ele adorou a Deus. E você não vem dizer para mim que Davi não sabia adorar. Ninguém adorava melhor do que Davi, né? Vamos lembrar um fato. Saul estava o quê? Endemoniado. Imagine um homem endemoniado com uma lança na mão. Davi estava endemoniado com uma lança na mão. Qualquer um que chegasse perto de Saul morria. Imagina. Quem vai lá? Quem vai lá mexer com o rei? Endemoniado e com a lança na mão. Mandaram chamar quem? Um jovem, que fosse o quê? Que tocasse bem a harpa. Quem chega? Davi, um menino. Pega a harpa, entra e começa a tocar. Quando ele começa a dedilhar a harpa, diz a palavra de Deus que a presença, que os espíritos imundos somem, se afastam, não é? Se afastam e a presença de Deus enche todo o ambiente. Davi sabia adorar como ninguém. Amém? Agora eu te pergunto, Davi trouxe o quê? Consigo a harpa. Não é? Saul tinha o quê? A lança. Quem tem lança, não é? Quem tem lança critica, mas quem tem harpa adora. Você trouxe aqui hoje lança ou trouxe harpa? O que você trouxe nessa manhã para adorar a Deus? Você veio aqui nesse culto, você trouxe lança para criticar e para observar, ou você trouxe harpa para adorar? Porque quem adora não está nem aí se o pregador é bom, não está nem aí se o pastor tal não está nem aí se a palavra é boa, se o louvor está mal feito, não está nem aí, não vem para criticar, ele vem para adorar. Se tiver música boa, adoro, se não tiver também eu não adoro. Amém. Eu vim para adorar, porque eu vim buscar a presença de Deus. Amém? Quem tem lança, critica, mas quem tem harpa, adora. Davi entendeu isso, e quando Davi entendeu isso, a próxima coisa que Davi faz é o quê? Davi vai preparar um lugar para receber a arca do Senhor. Davi o que? Obedeceu. Ele entendeu que precisava que os sacerdotes carregassem a arca, não em carro de boi. Davi estava com pressa de levar a arca, levar a presença para o palácio, mas ele entendeu que Deus não tinha pressa. Deus, ele quer te abençoar e o tempo é o dele, não é o meu, não é o seu, é no tempo dele. Então ele entendeu o quê? Que a arca precisava chegar a ele. E se você ler um pouquinho mais aqui, é interessantíssima essa palavra. Por quê? Porque eles pegam a arca, colocam no ombro dos sacerdotes, não é? Traz as pessoas certas para carregar a arca dessa vez, coloca nos ombros e anda 6 passos. A cada 6 passos, Davi parava, arriava a arca, construía um altar e fazia um sacrifício e adorava a Deus. Mas 6 passos, imagina, não é? Aí alguns podiam dizer assim: Davi vai demorar muito, da casa de Obed-Edom ao palácio são 6 quilômetros. Não importa, dessa vez
o tempo que levar, eu quero fazer certo. Não importa se vai doer, não importa se vai levar um tempo, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero a presença de Deus, ainda que leve o tempo que levar, eu espero, porque eu quero a presença de Deus. Desta vez eu vou fazer certo. Enquanto a vida é esperança, você pode se consertar, você pode mudar. E aqui Davi entendeu isso, e primeiro o que? Obedeceu. Depois ele fez o que? Adorou. E agora ele faz o que? Preparou um lugar para receber a presença de Deus. Quem é este lugar? Somos nós. Você está preparado para receber a presença de Deus? Aqui Davi preparou um lugar para a arca, receber a presença de Deus, receber a adoração, receber o que Deus tem para nós. É fácil. Você vem aqui nessa manhã, você recebe a palavra de Deus, e essa palavra, ela te motiva, ela te faz chorar, talvez ela te faz refletir, mas permanecer é o que é o difícil. Guardar no coração e fazer gerar fruto é difícil, Davi pegou a arca e levou e colocou numa tenda comum. Amém? Essa tenda se chamava Oel. Era uma tendazinha simples. Amém? Era uma tenda, só cabia ali, era um cômodozinho, talvez 3x3. Era um lugar pequeno, mas a arca de Deus chegou aonde tinha que chegar e estava ali. Só que agora tinha uma coisa interessante: não existia mais o tabernáculo. Deus não estava mais num palácio, num templo de ouro coberto, separando o santo dos santíssimos. Deus estava agora, a presença de Deus, o trono de Deus estava onde? Num lugar simples, numa cabana. Mas ali estava o quê? A presença de Deus. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se você é magro, é gordo, não importa. A presença de Deus agora estava num lugar simples. E todos, diz a palavra de Deus, que todos tinham acesso à arca. Todos tinham acesso à presença de Deus. A adoração agora não era só a visita ao Santíssimo, não era só uma vez por ano. Agora a visita de Deus no lugar tinha acesso a qualquer pessoa que estivesse disposto a adorar. A arca agora estava numa tenda e a adoração ali era 24 horas por dia. Amém? Agora Deus estava habitando numa tenda, mas existia adoração 24 horas por dia. Em Amós diz que Deus tinha saudade da tenda de Davi. Aí você fala, mas isso é Velho Testamento? Não, lá na frente também, Deus fala no Novo Testamento que tem saudade, tem saudade da tenda de Davi. Quem é a tenda de Davi? Quem é a tenda de Davi hoje? É eu, é você. Deus está querendo habitar na tenda de Davi novamente. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja obediência, adoração e preparação para receber a presença de Deus. Amém? Davi entendeu isso. Eu quero que você entenda nessa manhã que a presença de Deus, que Deus quer fazer morada na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que venhamos fazer isso de uma forma certa. Amém? Valorizar a presença de Deus traz benefícios. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Os filhos andavam na casa
tropeçava lá na arca, não acontecia nada. A Bíblia diz que não aconteceu nada, mas quando estava indo para o lugar santo, não tinha reverência. Tem muita gente tocando no sagrado de forma errada, e vai colher. Mas Deus está aqui nessa manhã dizendo: faça certo como Davi, corrige, né? Quem trouxe lança, critica, mas quem trouxe harpa, adora. O que eu faço? O que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? Você diz assim, pois Marco, o que eu posso fazer nessa manhã